Uma ideia podre. É difícil saber o que vai te atingir primeiro ao passar por um dos grandes portões da cidade de Londres. Ao entrar pela nova Newgate, você já terá enfrentado o cheiro do mercado de carnes em Smithfield, com os animais sendo conduzidos antes do abate e desossa. Os resíduos de entranhas, miúdos e sangue eram levados diretamente para o rio Fleet e o Tamisa. Um lugar incrivelmente insalubre, sujo e perigoso. O barulho dos comerciantes e do gado sendo conduzido lá devem ter sido bastante ensurdecedores. Agora você está caminhando pela Ruela Fedorenta, e não surpreendentemente, o cheiro não é muito melhor, pois aqui, bem ao lado do mosteiro Greyfriars, estão os Fleshambles. Esperamos que toda a carne lá esteja fresca, pois a penalidade por vender carne podre era passível de causar um fedor ainda maior. Pessoas capturadas poderiam ser punidas sendo trancadas em pelourinhos e tendo sua própria carne queimada abaixo deles. Em novembro de 1319, essa sentença desagradável foi dada a William Spurling quando ele tentou vender 2 carcaças de boi em decomposição. 4 guardiões supervisores de carne notaram que a carne de William estava pútrida e venenosa, proveniente de vacas doentes. No julgamento, William assegurou ao júri que a carne era boa e limpa. Em 1355, um cozinheiro chamado Henry Walmsford foi acusado de vender vitela, que era, citando, fedorenta e abominável para a raça humana. Quando um cliente comprou 2 capões assados em uma torta, ele descreveu a carne como pútrida e fedorenta. Por isso, o cozinheiro da torta foi condenado ao pelourinho. Em 1281, Henry Wales, prefeito de Londres, permitiu a venda de carne e peixe no espaço aberto perto de sua casa, no centro da cidade, chamado Stocks, mas apenas lá e não nas estradas próximas. Carne e peixe também deviam ser vendidos em dias distintos, dias de carne e dias de peixe. Em 1320, a carne de 3 açougueiros foi confiscada por tentarem vendê-la à luz de velas. Qualquer carne à venda não deveria ser cortada após a hora conhecida, por volta das 3 da tarde, e qualquer uma já fatiada tinha que ser vendida pelas vésperas por volta do pôr do sol. Acreditava-se que quem vendia carne após anoitecer provavelmente tentava se livrar de carne podre, fingindo ser fresca. Ao comprar carne em Londres, provavelmente encontrará o que precisa na Duck Lane, Chicken Lane ou Cow Lane. Dizem que há deliciosas tortas de carne e miúdos na Pudding Lane e na Bladder Street. Causando um alvoroço. O odor adocicado e nauseante das fábricas de cola onde ossos de animais são cozidos. O odor rançoso da gordura animal queimada para produzir sebo para velas e os aromas distintos de grãos torrados, levedura maltada e mosto fervente das cervejarias são alguns dos cheiros avassaladores presentes numa caminhada pela cidade. Os canais abertos no meio das ruas são destinados a conter o lixo e detritos humanos até serem lavados pela chuva. Em 1348, o prefeito permitiu que Johann Gildersberg, um peixeiro, fizesse uma sarjeta para desviar a água das estradas no bairro ao longo da Disbourne Lane até o rio Tamisa. Tomara que não venha no verão, quando o lixo fica apodrecendo, fétido, atraindo moscas e ratos da redondeza. Com tanta gente vivendo em apenas 1 milha quadrada, haverá muito lixo de lojas, casas e vendedores de barracas. O rio Fleet, a área a oeste da muralha da cidade, tinha tanto resíduo flutuando que realmente parou de fluir em certas áreas. Os monges nas proximidades de Whitefriars, no local do mosteiro carmelita, reclamaram ao rei Eduardo I que as exalações pútridas eram tão ruins que, cito, causaram a morte de muitos irmãos. Nem mesmo o aroma de incenso ocultava o fedor. Até cair. Fazer compras na Londres medieval é moleza se você souber para onde ir. Após superar o choque do mau cheiro, pode levar um tempo para seus ouvidos se adaptarem ao barulho, principalmente se você veio do campo, onde a vida é mais tranquila e calma. Os sinos da igreja estarão tocando, os vendedores de barracas gritarão para atrair compradores, vendendo desde tecidos e peixes até especiarias e sapatos. O cacarejar, balir e gritos dos animais ao serem abatidos. O barulho de carroças com rodas de ferro pelas ruas de paralelepípedos, o tilintar das ferramentas do ferreiro, o canto das orações vindas das inúmeras igrejas paroquiais na Londres do século XIV, algum bêbado, vomitando e caindo na sarjeta praguejando profusamente, discussões e brigas irrompendo entre vizinhos e comerciantes concorrentes, tensos e apinhados como sardinhas. Não se esqueça dos mendigos pedindo esmolas. Estes são apenas alguns dos sons que vão agredir seus ouvidos.
caminhando pelas ruas. Dentro das muralhas da cidade, há milhares de casas amontoadas, algumas com 2 ou 3 andares. O último andar da casa geralmente tinha um sótão, projetando-se para a rua, provavelmente feito como uma maneira de aumentar o espaço interior, sem invadir a já estreita via abaixo. Algumas ruas são tão estreitas que as pessoas poderiam se inclinar das janelas superiores e apertar as mãos do outro lado. Alguns residentes também têm o hábito de jogar o conteúdo de seus penicos pelas janelas, então você precisa estar ciente disso, especialmente se estiver andando por aí cedo pela manhã. No térreo, a visibilidade é prejudicada pelos topos das casas que bloqueiam a luz do sol, mas as pessoas ainda vendem seus produtos em balcões voltados para a rua em suas salas de estar. Fique atento ao pavimento e tenha cuidado por onde anda, pois a maioria das ruas são praticamente esgotos a céu aberto e as calçadas também não são bem conservadas, sendo os próprios moradores responsáveis por quaisquer reparos. Em 1341, a paróquia de São Bennet, em Wadworth, foi condenada por ter pavimentos quebrados e desgastados que ameaçavam pedestres e cavaleiros. Evite quedas e fraturas, pois não há hospitais modernos nem antibióticos disponíveis caso você contraia uma infecção. Estar a cavalo não era muito mais seguro que andar a pé devido às penteces salientes. Regulamentações foram aprovadas limitando as varandas a 2,5 metros de extensão e 9 metros acima do solo, evitando que cavaleiros batessem a cabeça. Atenção com os porcos soltos perambulando por aí. Eles ajudavam com a higiene ao devorar resíduos, mas também podiam ser uma ameaça perigosa. Além de derrubar pessoas, eles também mordiam. Os perigos de atravessar a rua. Nomes de ruas de Londres revelavam a insalubridade da vida do pedestre medieval na cidade. Beco Sujo, Rua Escura, Morro Sujo e Rua das Aves são alguns dos nomes que sugerem o quão perigosas essas vias poderiam ser. Com a estreiteza das ruas, caminhos quebrados, vias lamacentas e sujas, andar pela Londres do século XIV provavelmente não era uma experiência agradável ou de cheiro agradável. Felizmente você não estaria lá para testemunhar o perigo dessas estradas ou experimentar as duras consequências de viver na Londres medieval. Se você estivesse no Ward of Chepe ao amanhecer de 24 de maio de 1339, teria visto um menino trágico chamado Johann Stolier. Com apenas 7 anos e mendigo, Johann estava se aliviando quando foi esmagado pelas rodas de um carrinho. Ralph Mimes dirigia a carroça puxada por 2 cavalos que transportavam um recipiente de água. Johann morreu instantaneamente. Ralph fugiu angustiado, abandonando o cavalo e a carroça. É trágico que uma criança de 7 anos tenha que se cuidar nas perigosas ruas e que um jovem de 12 anos seja forçado a trabalhar ao amanhecer em uma posição além de suas capacidades. É uma celebração. Talvez você tenha ido a Londres em um dia específico para participar das várias celebrações. A Feira de São Bartolomeu, realizada todos os verões em West Smithfield desde 1133, foi concedida por uma carta do rei Henrique I. Realizada por 3 dias no Priorado de São Bartolomeu, iniciando no dia 24 de agosto, a feira era importante para comerciantes de tecidos, oferecendo diversão e refrescos também. Durante uma dessas feiras, em 1315, Sir William Wallace, o patriota e herói escocês, foi enforcado, esquartejado e arrastado perante uma grande multidão. Tenha cuidado em eventos assim, pois pode haver batedores de carteira e as coisas podem ficar tumultuadas e violentas quando se consome muito álcool. Em 1363, houve tanta agitação na Feira de São Bartolomeu que muitos ameaçaram não comparecer novamente. O rei Eduardo III teve que prometer proteger todos os comerciantes, pois a ausência deles levaria a feira ao fracasso, o que Deus nos livre. Qualquer celebração pode se tornar desagradável em um instante. Em 1396, o rei Ricardo II trouxe sua noiva de 9 anos, filha do rei francês, para uma recepção alegre em Londres. Porém, a celebração logo se tornou tragédia com 9 mortes na confusão. Aviso: caso decida pernoitar em Londres, os sinos tocarão por toda a cidade para o toque de recolher, começando pelo sino de Santa Maria Le Beau, em Chepe. Isso ocorre por volta das 21 horas no verão, mas bem mais cedo no inverno, às vezes tão cedo quanto 16 horas. Agora, os portões da cidade estão fechados e todos têm que estar dentro de casa.
Se você for pego do lado de fora depois que os sinos tocarem, vai se encontrar em um monte de problemas. Em 1301, 3 aprendizes bebiam e perderam o toque de recolher. Ao voltar para a casa do mestre, não puderam entrar e dormiram no galpão. Quando a guarda os encontrou, eles apanharam tão severamente que um dos homens morreu. Chips mais baratos. Apesar das visões repulsivas, você pode estar se acostumando com o cheiro e começando a sentir fome e sede. Na área de East Chip, atual Chipside, e Bread Street, você encontrará cozinhas onde pode comprar uma torta de carne e uma caneca de cerveja em uma das barracas. Em Chip, os comerciantes estão agrupados. Nenhum espaço é desperdiçado. Além dos vendedores que vendem de suas próprias salas, existem mini-mercados conhecidos como células nos becos. Com nomes de ruas como Ironmonger Lane, Milk Lane, Wood Lane, Honey Lane e Roper Street, é fácil descobrir onde encontrar o que você precisa. Depois de experimentar as vistas, sons e cheiros da Londres medieval, passe em Aldersgate e compre um presente especial para seu ente querido de um dos ourives, como veludo ou seda fina. Se gostam de vinho, por que não dar uma volta pelo Vintry Ward com suas muitas tavernas e adegas? Se estiver com pouco dinheiro, você sempre pode levar uma torta de carne para eles, pois custa apenas 5 pence. Eu tentei isso uma vez com minha namorada vegana, e agora ela é minha ex-namorada vegana. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se se você está gostando dos vídeos. Até a próxima semana. Saúde!